Vem, vem, cheguei! Vem, vem. A gente preservou os nomes pra gente não, né? Porque tem pessoas que falam de casos pessoais e a gente preservou. Sim. Bota aí, próximo, Matheus. Minha filha de 9 anos teve acesso à pornografia. Depois disso, ela se masturbou. Como posso ajudá-la? Pronto, veja só. Criança e sua pornografia tem alguns passos muito importantes que eu vou falar aqui pra você. Daria mais de 3 horas só esse assunto, né? Mas eu vou resumir bem aqui. Primeiro ponto. A criança que acessou pornografia, você precisa entender que ela está num momento que precisa de ajuda. Porque o que muitos pais fazem? Acessou pornografia, perdeu minha confiança. Eu confiei em você e você foi pesquisar sobre isso. Você, como é que você faz um negócio desse? Nunca fale isso pro seu filho. A criança acessou pornografia, né? Vamos lá, calma. A criança acessou pornografia. Primeiro ponto, não brigar, não bater, não ameaçar. Segundo ponto, você vai perguntar para a criança o que ela entendeu do que ela viu. Ok? É super importante. Perguntou, ouviu essa criança, aí você vai explicar para a criança o que é pornografia. Né? E aí, eu tenho um posicionamento bem claro sobre isso. O que é que eu falo sempre para os meus filhos e para onde eu vou? Pornografia é o conteúdo mais desnecessário que existe nessa terra. Vão dizer, você vai ter outros profissionais, sexólogos, vão dizer, não, mas se for usado assim, mas se não sei o quê. Não, eu não penso assim por estudos, tá? Por estudos, não é na minha cabeça. Por estudos, não, é desnecessário. Porque ela infringe aspectos básicos da sexualidade, que é a privacidade, que é a intimidade, que eu ensinei meus filhos lá desde o início. Entende? Então, eu falo, olha, esse é um conteúdo que não deveria existir. As pessoas realmente não poderiam expor sua relação. Então, eu ensino assim para meus filhos, que são meus valores familiares, baseados em estudos, enfim. Mas tem outro estudo que fala que não tem problema, desde que seja com adultos. Então, aí, quais são os seus valores? Eu estou ensinando a partir dos meus, né? Então, não deveria existir, as pessoas não poderiam fazer isso. E aí, tem que deixar... isso assim, de expor na internet e tal. Por que eu trabalho muito esse ponto com as crianças? Porque muitas crianças que veem pornografia acham que é normal e comum e que pode filmar as partes íntimas e fotografar as partes íntimas e colocar na internet. E aí que a máfia dos pedófilos amam, né? Exatamente, porque ela já viu que adultos fazem isso. Ninguém em casa fala que não pode, eu vi um monte de adultos fazendo... Então, na mente dela, pode fazer aquilo. Então, vai deixar claro nessa conversa que não pode jamais você filmar as partes íntimas, enviar as partes íntimas filmadas ou fotografadas, que ninguém pode filmar suas partes íntimas e pode fotografar suas partes íntimas. Filha, tem adultos que fazem isso no mundo e tá até como profissão, mas eu penso assim, 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 te ensino assim, 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 entende? Então aí é quando entram de novo os valores familiares, tá? E aí, feito isso, você vai explicar agora o que é sexualidade. Porque o contraponto da pornografia é a sexualidade. Que a sexualidade é linda, né? Respeitosa, todos os princípios. Então, explicar, olha... E aí, é essa hora de explicar o que é sexo, tá? O que é relação sexual, o que é esse encontro desses corpos. Aí tem que trazer. Mostrar que aquilo não é daquele jeito, não é, né? que aquilo é só uma ficção e não é daquela maneira. E aí você vai explicar bem direitinho para a criança o que é trazendo positividade, é o casal na sua intimidade, os dois querendo. E aí você vai de novo entrar nos seus princípios. Você acredita em sexo antes ou depois do casamento? Aí cada família vai ter seus princípios, né? Então, assim, um casal que quem crê antes, né? Que namora, que querem, que são noivos e querem. Ou um casal depois que casa e querem, nananã. Então, você vai trazer todo esses aspectos, todos esses aspectos positivos da relação sexual, do carinho, do afeto, do respeito ao corpo do outro. Muitas mulheres que estão ali, elas não queriam estar ali. Elas estão ali, assim como uma linguagem nordestina que a gente fala, né? A pulso, tipo, sem querer. Nossa, eu nunca ouvi falar. A pulso. Eu tô a pulso, assim, não queria estar aqui. Eu tô a força, como se fosse a força, né? Então, ela tá ali a força, ela não queria estar ali porque ela precisa de um dinheiro e tal. Então, por isso que não é saudável. Né? Não é saudável e não tem compromisso nenhum com aquela pessoa. A relação sexual não, você tem algum compromisso com a pessoa, você cuida do corpo dela, ela cuida do seu corpo. Então isso é que é de verdade, aquilo ali não é de verdade. Acho que o mais importante é acolher essa criança, né? Exatamente. Porque se você trata aquilo como, nossa, perdeu minha confiança, não quero mais falar com você, já era. Tem pais que falam assim, eu tô com nojo, como é que você fez um negócio desse? Tô com nojo de você.
Né? Aí o que acontece? Eu quero dizer assim, bem resumidamente para vocês, o que acontece no cérebro da criança que acessa a pornografia. Primeiro, o cérebro dela não está pronto para receber esse tipo de conteúdo. Então, eu sempre falo assim, que é como se fosse um estupro mental. Entende? É assim, ó. Vrá! Por isso que a criança... Então, ela fica assustada. Ela fica com medo. Ela passa a enxergar o corpo dela de maneira diferente, o corpo dos outros. Teve um caso de uma menina de 7 anos que chegou para mim. Eu atendi a mãe online, porque já estava distante da cidade. E a menina viu muito mangá que tem uns mangás que são desenhos que às vezes os pais não tá vendo desenho, é desenho, mas é tudo muito erotizado, é pornografia em desenho, né? E a menina viu tanto, né, que ela passou a não aceitar toque de ninguém. A mãe desesperou, porque quando tocava ela, você vai querer fazer aquilo comigo, solta 7 anos não podia. Aí ela tinha um cabelo muito cheio, cacheado, que só a mãe penteava, ela não dava conta de pentear só, e a Lilian não deixa pentear o cabelo dela, ela não consegue também, ela não conseguia que ninguém tocasse nela. Olha o nível de sofrimento dessa menina. Todos chegam a esse nível? Não. Ela chegou num sofrimento que ela externalizou de alguma forma, sensitivamente. Tocou, ela lembrava. Tem criança que não externa sensitivamente, fica aqui só rodando na cabeça. Então, a criança que acessou pornografia, ela precisa de acolhimento, de amparo, entender que ela foi violentada. Entendeu? E uma pessoa que foi violentada precisa do quê? Acolhimento. E muitas vão precisar de acompanhamento profissional. Por quê? Porque você não sabe na íntegra, às vezes, o que a criança viu, como aquilo afetou, né? O que ela está sentindo. Dependendo do relacionamento com os pais, ela pode não ter coragem de contar tudo o que viu. Por quê? Toda vez que ela erra, ela apanha, fica de castigo. E a gente já vem também para a educação emocional, né? Então, se não tem uma relação de confiança, ela vai ficar com medo de ser punida, de ser culpada, vai ficar com vergonha, porque não tem uma conexão com esses pais, entende? Então, às vezes, a criança, se ela viu pornografia, fica tendo pesadelo, muda o comportamento. Tem criança, essa aqui começou a se masturbar. Aí eu pergunto para ela, está se masturbando compulsivamente ou não? Mas se ela está se masturbando a partir do que viu na pornografia, isso pode, não estou dizendo que vai, mas pode chegar num estágio de masturbação compulsiva, né? E aí são tantas questões que eu indico, de fato, assim, criança só pornografia, passa por um psicólogo, vai lá, para ver se ficou mais algo que a criança nem te contou e que o psicólogo psicólogo infantil, né, vai ter esse acesso e vai poder ajudar a criança e vai se aprofundar no que realmente ela entendeu do que viu, quais foram os significados e os significantes que estão nessa mente, nesse psiquismo. Porque isso pode afetar a criança em vários outros desenvolvimentos. Né? Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar. Esse é o pique da Hebe. Vaca